Agora vamos falar de outro problema da gestão do governo Geraldo Alckmin, é a falta de água. Presta atenção para essa informação. Em meio à crise hídrica, o volume de água desperdiçado pela Sabesp é quase 3 vezes maior que a economia que a população fez na Grande São Paulo para evitar o rodízio. É isso mesmo. Enquanto a população economizou água, a Sabesp não fez a parte dela para evitar os vazamentos nas tubulações. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. A própria Sabesp contabiliza. Foram 550 bilhões e 200 milhões de litros de água potável desperdiçados com vazamentos entre março de 2014 e julho deste ano em 31 cidades da região metropolitana de São Paulo. É quase um Alto Tietê inteiro desperdiçado pelos vazamentos que a Sabesp não faz os reparos devidos. O volume de água que a Sabesp desperdiça é quase 3 vezes maior do que a economia feita pela população, motivada pelo bônus oferecido pelo governo estadual. Desde o início da crise hídrica no ano passado, os moradores daqueles mesmos 31 municípios conseguiram poupar 193 bilhões de litros de água tratada. A grande maioria dos serviços de reparo de redes, mão de obra terceirizada, né? Então o que acontece? Muitas vezes a Sabesp, quando tem um reparo numa rua, ela vem, conserta. Mais adiante, dali uma semana arrebenta em outro lugar. Na verdade, ela não deveria estar trocando, ela deveria estar trocando a rede, ao invés de ficar consertando aos poucos. Essas informações são da própria Sabesp, mas dificilmente chegam à população. Léo é editor-chefe do site Fiquem Sabendo, que revela notícias que o poder público não costuma divulgar e só conseguiu os dados sobre desperdício por meio da Lei de Acesso à Informação. Se você entrar no site da Sabesp, não vai ter dados sobre vazamento, não vai ter dados sobre perda física, vai ter dados sobre coisas positivas para eles. Eles insistem em divulgar a quantidade de água, não só desperdiçada, como economizada, eles insistem em divulgar em metros cúbicos, que é uma coisa que as pessoas não têm entendimento, eu próprio como jornalista não tenho entendimento. Sei que são mil litros de água, mas você não vê com clareza se a pessoa fala em metros cúbicos. Então, isso gera um desafio. E questão de vazamento de água, economia de água por mês, a Sabesp não divulga de forma clara. Só no primeiro semestre deste ano, a Sabesp admite que o desperdício já chegou a 166 bilhões de litros na região metropolitana de São Paulo. Isso significa que a cada 100 litros de água potável distribuídos pela rede, 30 se perdem no caminho, com vazamentos e fraudes, os chamados gatos, ou seja, um índice de 30%. Só para se ter uma ideia, em Tóquio, no Japão, o desperdício é de 2%. A Sabesp ela tem um sistema de detecção de vazamento que a gente chama de geofonamento, onde ela tem empreiteiras que são contratadas só para atacar esse problema. Tem condições sim de mapear, de se antecipar aos problemas. Agora o que a gente fala é isso, é que falta uma capacidade técnica maior de planejamento.